dia, boa tarde, boa noite. Somos Polêmicas do Nosso Tempo. Marco Rodrigues. Eu sou o Ted Meira. E o tema de hoje é neoliberalismo ou a individualização da vida. O que nós vamos explicar hoje é de extrema importância para vocês entenderem quais os impactos dessa forma de política econômica que chama-se neoliberalismo e de que maneira que isso vai influenciar as nossas vidas, tá? Então a gente pode começar da seguinte forma. A palavra neoliberalismo ela remete à raiz dela que tem a primeira parte que chama neo. Neo remete a algo novo, significa que bebeu a fonte de algo anteriormente. O neoliberalismo ele surge do liberalismo clássico. Nós temos alguns autores que representam essa corrente, como Adam Smith, David Ricardo, Voltaire, John Locke, Burke também, Exato. Edmund Burke, que foi na Inglaterra, mas ele se diz também conservador. Isso. E esses filósofos, o objetivo deles era tentar elaborar uma teoria no qual houvesse a mínima intervenção do Estado sobre a economia e na sociedade. Basicamente, isso significa o quê? Menos Estado e mais liberdade. Esses liberais, vamos dizer assim, eles lutavam pela liberdade individual das pessoas. Por exemplo, Voltaire na França, ele não se intitulava como um liberal, mas ali o objetivo era o quê? Lutar contra o Estado absolutista que existia lá no século, monarquia, no século XVI. John Locke também na Inglaterra, Edmund Burke também, e assim por diante. De maneira geral, é exatamente isso. É a mínima intervenção do Estado sobre a sociedade e deixar a sociedade livre. Não exatamente a sociedade, os indivíduos livres. Eles prezam a liberdade individual. Então esse é um primeiro momento. Em a crise de 1929, na crise de 1929, praticamente todos os países, principalmente os Estados Unidos, tinham falido. O dólar tinha caído, foi a estado zero. Isso. Na Inglaterra surgiu a teoria de Keynes, o keynesianismo, devido a problemas financeiros e tal. Então ele implantou uma teoria que seria o bem-estar social, onde o governo abriria frentes de trabalho para poder gerar dinheiro, para fazer uma rotação entre o dinheiro para que possa dar lucro, nesse devido momento. E o Estado, é importante mencionar nisso, o Estado ele é como se fosse um mediador ali nessa situação. O que isso quer dizer? Ele vai intervir pontualmente na sociedade em determinadas ações. Ele não vai deixar livre para os empresários fazerem o que quiser. Mas segundo o Keynes, ele, na teoria dele, do bem-estar social, nesse caso, o empresário teria total liberdade para trabalhar e empreender suas coisas. Como a crise estava muito grande, muito alta naquela época, ele apresentou esse plano ao governo inglês. Aí nisso foram implantados isso. E nesse momento houve crítica de outros economistas, por exemplo, Friedrich Hayek, o pessoal da escola de Chicago, onde eles criticaram sobre a questão de se tornar economias não absolutistas, mas seria ditatoriais, que nem naquela época estava tendo a crise na União Soviética. Sim. Eles vieram de uma pós-guerra, entendeu? Então o pessoal criticava muito essa questão do regime socialista, Exatamente. Tanto que o Hayek, quando escreve a sua obra, ele vai dizer que o indivíduo ele tem a liberdade, acima de tudo, de escolha para ele seguir o caminho aonde ele quer. Por isso que ele critica muito o keynesianismo, porque ele vai dizer que o Estado vai oferecer algo para o sujeito, para o indivíduo. E o indivíduo ele vai ficar sem escolha. E o Hayek ele deposita todas as fichas no indivíduo, na qual ele chama de filosofia individualista. E essa filosofia individualista, segundo ele, tem o poder do indivíduo ter escolha. Então ele dá um exemplo. Se a sociedade cai numa desigualdade social, por conta que os ricos conseguiram mais bens, ele vai dizer que o Estado não deve interferir nisso, porque o indivíduo ele tem o poder de escolha. Então não existe aí o que a gente chama de um olhar social sobre as coisas. O Estado não vai interferir
Porque a responsabilidade é sua e minha enquanto sujeito na sociedade. Então isso vai ter alguns resquícios muito importantes nos dias de hoje e que os neoliberais vão usar. Eu separei uma frase aqui interessante que eu vou ler para vocês entenderem esse debate entre o Keynes e o Hayek. O Keynes ele diz o seguinte: o Estado não deve se ausentar de suas responsabilidades no desenvolvimento da economia. Por outra via, o Hayek vai dizer justamente o contrário. O oposto. O oposto. Em vez de proteger a desigualdade gerada pelo mercado, seu papel é proteger a ordem espontânea. Então vejam só. Acontece essa desigualdade gerada por você não ter arrumado um emprego, ou porque eu fui um cara bem sucedido, corri atrás das coisas e arrumei. Para o Keynes, ele vai dizer que é necessário ter um olhar diferenciado do Estado em relação a esse sujeito, porque houve inúmeras situações sociais que é necessário protegê-lo. Para o Hayek, não. O Hayek fala que o Estado não deve interferir nisso, que é o discurso dos neoliberais de hoje, como por exemplo o Paulo Guedes. O que ele vai dizer? Você não deve haver uma previdência privada. Quer dizer, desculpa, não deve haver uma previdência social. Mas sim uma privada. Uma privada, porque você paga o seu, eu pago o meu e cada um cuida do seu. Entendeu? Então, existem... aqui não existe a sociedade em si. O que existe é o indivíduo. Uhum. Essa teoria é muito comentada pela escola de Chicago, né? Que é Milton Friedman, o próprio Hayek que participou, foi um dos professores. E além disso, a escola de Hayek também foi criada pela John Rockefeller, né? Que é batista, é um dos maiores acionistas e investidores do mundo. E o que é interessante quando a gente fala dessa questão de neoliberalismo é evidenciar o quê? O Estado é mínimo, como eles propõem, ou seja, a mínima intervenção do Estado sobre a sociedade. Mas o Estado é mínimo para quem? Para eu, que sou classe baixa, nós, no caso, ou a classe dominante? Se você for analisar, o Estado ele fornece elementos para que a iniciativa privada, esses empresários, esses ricos, eles se apropriem do Estado e nós, enquanto sujeitos pobres, vamos pagar o sustentáculo deles. Por quê? Quando essa teoria, o neoliberalismo, assumiu 3 países, que foi o Chile, Estados Unidos e Inglaterra, que foi o Ronald Reagan, Margaret Thatcher e Augusto Pinochet. A Margaret Thatcher usou uma frase muito interessante, que é o exemplo do que a gente está falando aqui. Ela diz o seguinte: não existe a sociedade, não existe. O que existe é o quê? O indivíduo. Então, portanto, esse conjunto de pessoas que se organizam, para ela não existe. O que existe é o indivíduo. Ou seja, a liberdade individual da pessoa, cada um correndo atrás do seu e cada um se responsabilizando pelo seu, que é o que o Hayek ele deixa bem claro no seu livro sobre a servidão, que é o quê? Cada indivíduo tem o poder de escolha. Então ele, por exemplo, se ele é um sujeito explorado e tem um sujeito que é mais rico, que conseguiu bens, ele tem a oportunidade de dizer que não quer aquilo e buscar uma outra oportunidade, porque segundo o Hayek tem várias oportunidades na sociedade, cabe ao indivíduo ter o poder de escolha e correr atrás do seu. Olha só que interessante. Então Mas assim, a questão assim, no momento que você coloca indivíduos para competir, eles deveriam ter uma margem de equidade, né? Exatamente. Onde as condições são iguais, mas assim, referente, se você pega no Brasil, você vai concorrer com outras pessoas, pegamos aí um jovem na periferia do extremo leste da cidade de Tiradentes. Ele vai concorrer uma vaga para USP, por exemplo, um exemplo. E ele vai concorrer com uma pessoa que mora em Higienópolis e estudou no Mackenzie. Então, assim, você vê diferenças totalmente gritantes, onde um tem mais condição e o outro não. Para que essa pessoa consiga concluir seu objetivo, ela teria que trabalhar muito, se esforçar demais. Exatamente. Mas para um sujeito de classe média, que ganha aí os seus 5 mil reais, que acha que é da classe dominante, que se acha rico, que não é nem pobre nem rico, está no meio, mas se acha rico porque ela não se enxerga,
ela acha que isso está certo. Ela acha que você não subiu na vida Porque a culpa é sua. porque a culpa é sua, porque você não teve competência para isso. É esse o argumento da classe média que votou no Bolsonaro, esse povo que bateu panela, que hoje estão sem saber o que fazer. O que eu acho interessante, quando, assim, Margaret Thatcher, na década de 70, ela ajudou a financiar o apartheid, né? Um regime totalmente totalitário, onde muitas pessoas morreram, foram praticamente quase 2 bilhões de pessoas. Exatamente. Época, E é interessante, aproximadamente. e é interessante falar sobre essa questão, porque os liberais de hoje, eles falam que são liberais, mas, por exemplo, eles apoiam, por exemplo, a escravidão, essa questão do trabalho escravo que acontece hoje. E existem até um discurso que eu não me lembro agora o nome de um sujeito que falou que se a pessoa não consegue, por exemplo, pagar as suas contas, ela tem o direito, por exemplo, de tirar um órgão do seu corpo, um rim, alguma coisa, vender para poder sobreviver na vida. Esse é o liberalismo que eles falam, que é um liberalismo revestido de escravidão, de desigualdade. Uma das características do neoliberalismo é isso, você vê o acúmulo de poder de uma determinada classe, você vê o aumento da miséria de algumas, buscando assim estatísticas referente a isso, você pela escola de Chicago mesmo, o aumento de favelas e assim você vê entra reformas, a mundialização do investimento e que é o mercado financeiro, né? A mundialização da moeda e hoje a gente tem a globalização, né? Exatamente. Políticas globais. Vamos especificar algumas características que eu separei aqui no caderninho que a gente vai especificar. Por exemplo, o neoliberalismo ele tem alguns princípios. O primeiro é a mínima intervenção, que é chamada de Estado mínimo. A gente pode perceber isso quando esse Estado mínimo aqui no Brasil iniciou com o governo Collor e tem até os dias de hoje. E teve força no governo Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, até o governo Lula deu uma continuidade nessas políticas neoliberais, mas ele tentou minimizar, suavizar. E outra coisa muito interessante das políticas neoliberais, ela vem acompanhada com privatizações. Isso. E aí tem a questão da abertura econômica, que nem você falou, a privatização, e a flexibilização das leis trabalhistas. Sim. E a redução dos gastos públicos e o fortalecimento do aparato policial. Ou seja, por que o fortalecimento do aparato policial? Porque na medida que tudo isso vai acontecer... Acontecem protestos. Acontecem protestos. A gente tem um grande exemplo no Chile. A gente tem no Chile e os países neoliberais estão acontecendo isso, né? Você pega o Chile, a França que teve protestos sobre essas políticas. Os coletes amarelos. Você pega assim, que nem no caso do Macron. Macron ele é um político de centro, né? Centro-direita na França. E o Bolsonaro foi totalmente contra ele. Sim. Então, quando ele foi implantar essas reformas previdenciárias, o povo já tem histórico de protesto, né? Os franceses principalmente. Então, o povo foi a luta, né? E sabe o que é mais interessante? Eles marcaram protestos todo sábado, durante, se não me engano, quase um ano isso lá na França, os coletes amarelos. E o Macron não teve outra saída a não ser deixar de mão esses projetos e abandoná-los. Foi o caso do Pineda, no Chile. Ele teve que mudar, fazer reformas políticas, fez reformas previdenciárias no Chile para melhorar, porque assim, o pessoal desde a época de Pinochet tinha a previdência privada e praticamente tinha muito suicídio porque as pessoas não conseguiam dinheiro, não conseguiam se sustentar lá. E sabe o que é interessante no Chile? Que é o modelo ideal que os neoliberais dizem que deve ser? É o que assim, a Constituição não garante educação pública, saúde pública, nada público. Os direitos básicos. Os direitos básicos. E outra coisa muito importante, quando teve essa reforma, o primeiro país foi o Chile. O Chile foi conhecido como laboratório da neoliberal. Foi. Então assim, eles implantaram no Chile para depois implantar na Inglaterra e nos Estados Unidos. Tem outras coisas aqui, algumas frases que eu separei bem interessantes para a gente ir esmiuçando esse assunto e já especificando. Por exemplo,
De maneira geral, o neoliberalismo, enquanto teoria econômica, resume no seguinte princípio: menos Estado e mais liberdade. Certo. Esse é o argumento de todo neoliberal de hoje, seja qualquer um. Ele vai falar que o Estado não intervindo, o sujeito vai ter mais liberdade. Porque a liberdade é carregada de responsabilidade. É isso que eles falam. Então, por exemplo, voltando àquilo que eu disse. Se você não arrumou um emprego, se você não é um sujeito que conseguiu vencer na vida, a culpa é sua. A culpa é sua porque você é incompetente, porque tem aquele discurso da meritocracia, que a classe média se vangloria. Então, a partir disso, políticas sociais não são bem-vindas num Estado neoliberal. Por exemplo, as cotas raciais. O Brasil foi o último país que assinou a lei para libertar os escravos. Libertar teoricamente, que nós temos o resultado até hoje. E a cota racial é o quê? É para você inserir essas pessoas numa sociedade onde ela não era vista, de modo que aquelas pessoas que vejam o negro como um ser humano. Porque o negro não era visto como um ser humano. Mas esses caras que defendem esse tipo de liberalismo, eles são contra. E uma coisa muito importante, o neoliberalismo, ele vem junto com o neoconservadorismo. Sim. Assim, as pessoas acreditam num comportamento conservador, mas uma economia liberal. É isso que é engraçado, né? Porque não existe sociedade, como a Margaret Thatcher disse. O que existe é o indivíduo, ou seja, é uma sociedade onde cada um é por si. É o verdadeiro caos total da sociedade. E aí, separamos algumas questões aqui para refletir. Por exemplo, no Caminho da Servidão, o Hayek ele diz o seguinte: não se pode negar que ainda são os poucos conhecidos os ideais positivos pelos quais estamos lutando. Que ideais são esses? O liberalismo que ele fala, com medo da Inglaterra se transformar numa Alemanha ou na União Soviética. Sabemos que lutamos pela liberdade de conduzir nossa vida de acordo com as nossas próprias ideias. Isso é muito, mas não é o bastante. Aí tem uma outra frase que especifica aquilo que nós dissemos anteriormente, que é o individualismo, que ele nomeia de filosofia do individualismo. Ele diz assim, tem como características essenciais o respeito pelo indivíduo como ser humano. Isto é, o reconhecimento da supremacia de suas preferências e opiniões na esfera individual, por mais limitada que esta possa ser, e a convicção de que é desejável que os indivíduos desenvolvam dotes e inclinações pessoais. Só que aqui, vejam só, ele diz isso em todas as esferas da vida. Mas o neoliberalismo de hoje tem uma contradição, como você disse há pouco tempo atrás, que é o quê? Eles são neoliberais na economia, mas na questão comportamental eles são super conservadores. Então, por exemplo, aqui como ele diz, da questão de dotes e preferências pessoais, isso não existe numa sociedade neoliberal. Haja visto no Brasil. Então você vê, assim, uma coisa que vai crescendo, que cresce gritante no Brasil, essa ideia de neoliberalismo, mas junto vem com ideias antigas, como o fascismo, hoje como a economia, o mundo é globalizado, tudo você encontra na rede, então o pessoal usa da internet para ameaçar, agredir, tanto verbalmente, ou então marcar esquemas presencialmente para agredir as pessoas. Exatamente. Por aí vai. Ou seja, não há liberdade, realmente, como eles dizem, de preferência individual, e essa questão cada um segue a sua preferência. Um ponto que eu analiso muito sobre essas questões de neoliberalismo. Exatamente. E aí, veja só que interessante o que há. A educação e os intelectuais que lidam com conhecimento, eles são os artistas, são as pessoas mais perseguidas no governo atual. Haja vista que tem uma ministra da Cultura agora, Regina Duarte, que é uma pecuarista, que diz que defende a arte, mas na verdade, enquanto pecuária, na área que ela trabalha, tem vários índios sendo mortos, assassinados, porque ela defende que ela invada a terra e use aquilo para fazer comércio econômico. O próprio Bolsonaro falou que dependesse dele, não ia ter nenhum espaço para índio e quilombola. Exatamente, ou seja, cada um por si, o mais forte vence. É como se fosse uma espécie de darwinismo social. Então aqui, como a gente já disse, um princípio que é interessante que existe aqui, que é a flexibilização das leis trabalhistas. O que é a flexibilização?
Quando o Bolsonaro assumiu o governo, ele disse: o trabalhador que quiser trabalhar, ele tem que abrir mão dos seus direitos e aceitar a condição que há. É uma frase que ele deixa bem claro, menos direitos e mais empregos. Exatamente, menos direitos e mais empregos. Hoje em dia a gente tem a terceirização, tem até quarteirização. Tem a uberização do trabalho. Uberização do trabalho, ou seja, cada um correndo atrás do seu. Eu trabalho de manhã, sei lá, posso fazer assim, para o retrato da sociedade ideal. O mais interessante da uberização, se você colocar em ponto, com a globalização, né, o liberalismo é o seguinte, você trabalha, mas assim, você não trabalha para o aplicativo. Você entrega um produto que não é seu, mas você não tem vínculo empregatício com a empresa. Vai, um McDonald's, um Burger King, quando você entrega. Então você praticamente se trabalha por si próprio. Se acontecer um acidente, alguma coisa, você não está amparado pelas leis trabalhistas. E você só ganha de acordo com aquilo que você trabalhou. Sim. Você é o seu empresário, você é dono de si mesmo. Não, a ideia é que você seja empresário, a ideia é que você seja empreendedor. Exatamente. Essa, que eu seja empreendedor. Ou se não, como dizem por aí, que você seja um colaborador. Sim. Um colaborador da finança do capital para engordar os empresários e você ficar mais pobre. Que normalmente você vai ver assim, com esse tipo de tecnologia, esse tipo de serviço, quem ganha mais são as empresas multinacionais. Exatamente. Tanto que então assim, ela não tem funcionário, praticamente alguns são funcionários delas, mas o trabalho mesmo, o trabalhador não tem vínculo empregatício nenhum. Exatamente. Ó, que nem por exemplo aqui, ó, nessa questão do individualismo. A gente pode nomear o seguinte: quais são as consequências disso? De toda essa política neoliberal? Primeiro de tudo, a individualização máxima da pessoa, a diminuição da solidariedade e o não olhar social sobre a sociedade. Exemplo, as cotas raciais. A classe média adora esse tipo de contrariar esse discurso, porque eles falam que eu não tenho nada a ver com isso, porque eu não fui escravo, eu não tenho parentes escravos, então é necessário dar igualdade para todo mundo. Uma coisa que eu queria incluir também é sobre um post que eu vi no Instagram do pessoal do Novo, né? Eu não me recordo o nome do deputado, que ele está abrindo um projeto, está escrevendo um projeto onde o pessoal não precisa ter mais meia entrada, não é assim, o pessoal não vai dar meia entrada, como se fosse contra essa cota, entendeu? Para cinema, teatro, exposições. E olha só que engraçado, os países que se dizem neoliberais, pelo menos na América Latina, vou fazer uma pergunta e você responde. Eles estão, vou usar a palavra que o Bolsonaro e essa galera da direita gosta de usar, eles estão na alta prosperidade? Não. Não, justamente o contrário, eles estão numa crise imensa. Igual a Argentina, né, naquela época junto com o Pinochet, eu não recordo o nome do general, também tentaram implantar o neoliberalismo. O Macri, né? O Macri, você viu que ele praticamente não conseguiu se eleger. Exatamente. Chile, Colômbia, Equador agora com Lenín Moreno. Com Lenín Moreno, olha o nome do cara, um traidor mesmo, né? O Lenín, eu não sei para que ele carrega esse nome. Nós temos aqui o Brasil com o Bolsonaro, então a América Latina toda guiando pela direita, agora pela Bolívia com aquela uma mulher que se autoproclamou presidenta, também deu uma guinada à direita, ou seja, todos esses países estão numa convulsão social muito grande porque já viu que esse modelo econômico não está dando certo. A acumulação máxima de renda e, consequentemente, vai gerar desigualdade. Isso é o sucesso do capitalismo. Marx já denunciou isso há muitos anos atrás. Esse Estado mais social-democrata, ele vai olhar para essa pessoa e vai tentar fornecer oportunidades para ela. Foi o que o governo Lula tentou fazer e a burguesia essa classe se rebelou contra porque começou a ter muito pobre no aeroporto, começou a ter muito negro, muito pobre nas universidades públicas. USP, Unesp. Então era necessário limpar esse meio, excluir esse pobre de vez e mostrar qual é o lugar dele.
O lugar dele é da onde ele nunca deveria ter saído, assim como os escravos, os descendentes de escravos, que é ficar na senzala eternamente. É aquela coisa, o neoliberalismo ele prega aquela pirâmide, né? Que antigamente era a pirâmide absolutista, onde estava o clero, os reis, Exatamente. Os soldados, artesão e por último os escravos. Agora é o contrário, as grandes corporações, mercado financeiro, grandes corporações, os políticos, a classe média e por último o pobre. E os políticos que se acham ricos, na verdade eles são, como o Gessé Souza fala, são os lacaios do grande capital do mercado financeiro. Eles são serviçais disso, né? Eles vão implementar aquilo que os grandes empresários do mercado financeiro propõem. E então o assunto é esse. Então, para vocês entenderem neoliberalismo, como a gente disse lá, ou a individualização da vida, como filosofia de vida, o neoliberalismo ele vai propor isso. A individualização máxima, você corra atrás e você que se vire e você que aguente as consequências da sua escolha. Tá? Vamos partir para as referências? Com certeza. Então, pode ir. Vamos. Então, separamos algumas referências aqui, claro. A primeira que a gente já conversou longamente é o livro do Friedrich Hayek, que é O Caminho da Servidão. Certo? E tem um livro muito interessante que é do David Harvey, que é um geógrafo marxista chamado História do Neoliberalismo. O canal do YouTube do Jones Manuel, que é um vídeo chamado Da Escravidão, a Defesa dos Órgãos Humanos, disponível lá no canal dele. E o canal do filósofo Paulo Giraldelli, que é um vídeo chamado Que é Neoliberalismo, o lugar de Bolsonaro nisso. E a Mídia Ninja, que tem uma entrevista interessante, que é o Caetano Veloso. Ele entrevista o Jones Manuel e eles conversam um pouco sobre o liberalismo, o neoliberalismo e o que esses caras pensam. Eu queria incluir uma série que passou pouco tempo na Globo, que é o Madiba, que foi a história do Nelson Mandela. Então, ali você tem uma base de como foi implicado o neoliberalismo e como também teve os conflitos sobre o apartheid. Então, o que a gente tem para dizer hoje é isso, e pensem muito bem, leiam, estudem, não sejam como esses caras aí, esses bolsonaros, esses bolsominions que... Não sigam o conselho de Eduardo Bolsonaro. Qual que é o conselho dele mesmo? Que fala? Para ser um bom conservador não precisa estudar, não precisa ler, não precisa ser intelectual. Basta seguir o Siqueira Júnior. Exatamente o contrário que você tem que fazer. Porque se você não estudar, você vai ser burro, vai ser ignorante, vai ser um ogro. Vai ser um gado manipulável. Exatamente. Então você tem que estudar, refletir mesmo, você tem que ler bastante, conversar com as pessoas e a partir disso estabelecer as suas conclusões. Então não sigam esses caras, não sigam o Olavo de Carvalho, nada desses caras. Seja uma pessoa crítica. Seja uma pessoa crítica e não um gado. Então é isso e até mais. Exatamente.